Então vamos lá, pessoal. Bom dia mais uma vez para todos. Estamos aqui com o Alexandro, zagueiro do Lille, na sua primeira convocação para a seleção brasileira. A gente vai ter aqui nas laterais o Hugo e o Cássio com os microfones para que vocês possam fazer suas perguntas. Então, por favor, só sinalizem que a gente vai começar. Então vamos lá, são 15 minutos, começando agora. Vai lá, por favor. Alexandre, bom dia. Pedro que é da Rádio Craque Neto. Sua primeira convocação, né? E uma temporada muito positiva no campeonato francês. Mas hoje em dia os jogadores saem muito cedo do futebol brasileiro para ir jogar no futebol europeu. Queria que você se apresentasse para o torcedor brasileiro, primeira vez na seleção, comentasse um pouco das suas características, estilo de jogo e a expectativa de vestir a camisa pentacampeã mundial. Obrigado. Bom, meu nome é Alexandro Ribeiro, como vocês sabem. Sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Nasci na comunidade do DIC 2. Tive um percurso bem pequeno aqui no Brasil. Meu primeiro clube foi o Bom Sucesso. Joguei no Flamengo 2 anos. Depois eu vou para a Europa, né? Mas antes disso tudo eu saio do Flamengo. Passo 1 ano e meio sem clube aqui, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Não consigo. Nenhum clube aqui no Brasil quer ficar comigo, ninguém. Eu vou para a Europa, chego lá na terceira divisão, jogo 3 anos na terceira divisão, vou para a segunda divisão, subo para a primeira divisão de Portugal e depois vou para o Lille, estou lá já faz 3 anos. Um percurso de muitas vitórias, muitos aprendizados, muito difíceis também, mas como eu falei, cresci muito em cima disso e se eu não tivesse passado por nada disso eu não chegaria aqui na seleção. Primeira vez aqui, estou muito feliz. Porque tudo que eu passei, tudo que eu abdiquei, né, sair do Brasil tão novo, deixar minha família, mas tudo valeu a pena e hoje estou aqui na seleção e estou muito feliz. Alexandre, bom dia, tudo bem? Eduardo Semblano, canal Free Clear. Primeiro, parabéns pela trajetória, você acabou de contar aí, é a realidade do futebol brasileiro. Parabéns pela convocação. E eu queria te perguntar se, logo que o seu nome foi sondado, o Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira, estava para assumir, seu nome sempre era sondado porque existia talvez o interesse do Real Madrid. Isso foi assim que ele assume, você sabe disso, você teve acesso a esse interesse ou era uma coisa só de especulação? E queria saber sobre isso, você sabia que o Ancelotti já queria você se animou quando ele assumiu a seleção brasileira de ter uma chance aqui? Boa tarde, bom dia, boa sorte. Bom dia. Bom, já vinha fazendo um campeonato muito sólido, né, na França, na Champions League também. E é normal que chegue no final da temporada, vem muitos clubes, né, procurar, ainda mais agora que estou aqui na seleção. Vi algumas coisas na internet sobre Real Madrid ou algo do tipo, mas em relação a algo concreto eu não tenho acesso a isso. A minha empresa não me contou nada. Alexandro, Rodrigo do canal Vamos, bem-vindo à seleção brasileira. Você, quando chega aqui na seleção, chega num período que é de mudança. Então, a seleção brasileira agora começa um novo ciclo com o Ancelotti. E eu queria que você falasse como que foi ter assistido a convocação, esperar seu nome ali. Você já tinha frequentado algumas pré-listas, né? Já tinha sido até divulgado. Mas, obviamente, existia uma expectativa. Eu queria saber como foi esse seu dia, sua primeira convocação para a seleção. Bom dia. Foi um momento muito especial, porque todo ano, como eu já falei isso uma vez, todo ano tem convocação, todo ano, pronto, agora com nova mudança, né, treinador e jogadores, já é a segunda pré-lista que eu tô dentro e essa eu estava muito mais, né, pensando que eu seria convocado, então reuni toda a minha família, meus amigos. Normalmente a gente para assistir as pessoas, né, os jogadores, grandes jogadores que jogam pela Europa e pelo Brasil, e dessa vez foi mais especial porque eu estava dentro dela, e ter minha família dentro da minha casa, meus amigos, eu fiz um churrasco e nos divertimos bastante, e um momento de tensão dentro da minha sala, antes de ouvir o Ancelotti falando Alexandro Ribeiro, Lille, e quando ouvimos isso foi mágico, foi um momento que jamais vou esquecer. Bom dia, Kiyomi Nakamura, TVS do Japão. Até agora passou ainda só pouco tempo, né? Mas
em que momento você sentiu e ainda sente realmente eu estou na seleção, estou vivendo como jogador da seleção? Qual momento já teve? O momento foi quando eu cheguei aqui, porque mesmo no outro dia, depois da convocação, que eu já tinha sido selecionado pelo Ancelotti, eu ainda não acreditava. Mas quando eu pisei aqui, encontrei todos os jogadores, todo o staff, todo o pessoal que trabalha dentro dessa grande seleção. Foi aí que eu me dei conta que, caramba, eu tô na seleção. Alexandre aqui, bom dia, Gabriel Salaf, Conte Verde. Você chega no momento de mudança, né, de esperança com o Ancelotti, mas dentro de campo é um momento ainda crítico da seleção. E muita gente, imprensa, torcedor, aponta que às vezes a convocação de jogadores de times medianos, vamos dizer, entre aspas, da Europa, é um problema. Eu queria saber, você que vem do Lille, que tem uma grande temporada, mas é um time que ainda não é tão conhecido aqui no Brasil. Como que você vê essa opinião? Isso se pressiona ou não você de alguma forma? Eu acho que é super normal, não é a primeira vez que acontece isso, né? Mas eu acho que o mais importante é eu me conhecer e saber tudo que eu passei, me dediquei para chegar aqui na seleção. E no fundo também todo o staff que se reuniu para selecionar os jogadores, conhece cada jogador. E eu acho que isso é o mais importante, porque as críticas vão estar aí e nós temos que lidar com isso. E eu acredito que sabemos lidar e eu mais ainda por tudo que passei. Então, para mim isso é super normal e pronto. Tenho que fazer o oposto, né? Que eles pensam que é errado, pronto, é um jogador de time pequeno, mas como eu falei, eu sei do que eu sou capaz e tendo a minha oportunidade eu vou mostrar porque vim aqui. Alexandre aqui atrás, aqui. Raí Monteiro, Jovem Pan. A gente teve acesso ontem aos 15 minutos iniciais, o aquecimento e tudo mais. Queria saber, depois, o que você puder contar, é claro, como foi essa primeira atividade com o Ancelotti, o que ele pediu, o que ele conversou com vocês, como é que foi essa experiência? Obrigado. Bom, ele vem trazendo novas ideias, né? Ontem foi um primeiro treino, estava um pouco nervoso ainda, mas deu para deixar tudo dentro de campo. Pude fazer um bom treino, com bons trabalhos do Ancelotti e toda a sua equipe. Trabalho muito intenso, muito sabendo que a gente tem que fazer para levar para dentro de campo. Então foi um primeiro treino muito bom, muito positivo para chegar no jogo no Equador e deixar tudo dentro de campo que ele nos passou. Alexandre, aqui. Alan Santos, do BTB Esportes. Queria que você falasse um pouco também para o jovem que está te assistindo nesse momento, que está um pouco desiludido com a seleção brasileira. Você, saindo também de uma favela do Rio de Janeiro, o que você tem para falar para esse jovem jogador, torcedor, para acreditar um pouco mais na seleção brasileira e se já rolou o famoso trote com você também? Em relação ao trote ainda não aconteceu, mas posso ter certeza que vai acontecer. Eles não vão deixar passar. Em relação à seleção, é nítido que estamos passando um momento um pouco delicado, mas pronto, é um novo ciclo agora, novo treinador, novos jogadores, e vamos fazer de tudo para mudar isso. Aqui, Tati da Band, tudo bem? Seja bem-vindo à seleção. Queria saber um pouquinho do Ancelotti, como que ele é ali no dia a dia, porque a gente teve acesso aos 15 minutos, um cara sereno, observador, falando pouco. A gente tem uma outra imagem dele no Real Madrid, mas como que é ali ele no dia a dia, de personalidade? Tem conversado bastante com vocês, é um cara mais quietinho, um cara mais falante. Como que é o Ancelotti aí com os jogadores da seleção brasileira? Bom, eu pude conhecer ele ontem, né? Então observei um pouco e o que eu vi, inclusive ontem dentro do treino, é um cara muito comunicativo, né? Tá sempre ali perguntando, querendo saber ou dando dicas, né? Então acho que isso é importante pra gente, pra fazer a gente evoluir, pra fazer a gente crescer e também para levar toda a experiência que ele tem no mundo do futebol, as conquistas, pra gente levar para os próximos jogos e classificar e chegar na Copa do Mundo. Alexandre aqui, bom dia. Felipe Camilo, Jogada 10. Você está chegando na seleção, também junto com uma comissão técnica nova, em uma posição, em um setor que ainda não conseguiu se firmar. Como é que você está vendo essa disputa por uma posição na zaga aí no time titular? Bem natural, porque é normal.
Quando se não tem um jogador, né, fixo ou algo do tipo, vão chegar outros. E eu venho aqui, né, parece até meio clichê, mas realmente para agregar, para ganhar meu espaço aqui, pouco a pouco, sem querer tirar nada de ninguém, sempre no mérito, da mesma forma que me fez chegar aqui o mérito, e é da mesma forma que eu quero conquistar meu lugar, meu espaço dentro da seleção. Alexandro, aqui, Giovanni Léo Dias Esportes. Você disse que nenhum clube brasileiro te aceitou em testes, né, no início da carreira. Como que é essa remontada para você, que como o amigo jornalista mencionou, que você vem de uma trajetória como muitos aqui do Brasil? Como é isso para você? Cara, hoje vejo um motivo de muita alegria, porque eu pude ser resiliente, eu pude ser muito forte, e quando eu não tinha força, eu tinha minha família que estava por trás, meus amigos. Não foi fácil passar por todos aqueles clubes aqui no Rio e fora, né? Receber muitos nãos, e quando a gente é novo a gente não entende porque está passando por isso, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo com cada dificuldade, vai tirando, em cima da dificuldade, vai tirando sua força. E hoje, esses momentos, quando vem momento difícil para mim, já eu saboreio, porque é o melhor momento para mim, entendeu? Então, eu cresci muito em cima disso, e hoje já não é um problema, porque eu já estou bem maduro e mais experiente. Alex, aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Ainda sobre o tema da zaga, no ciclo anterior, antes da Copa de 2022, a zaga talvez fosse uma das posições onde a gente tivesse mais certeza dos jogadores que estariam na Copa, porque era uma posição já com nomes consolidados. E até acho que a gente começou esse ciclo ainda caminhando para esse sentido, mas alguns dos principais jogadores do Brasil sofreram com lesões. Enfim, esses espaços foram surgindo, né? Hoje a gente tem aqui convocados jogadores que podem fazer a função dos dois lados da zaga. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa disputa e como você acredita que suas características podem te ajudar a sair na frente para disputar uma vaga como titular para esse primeiro jogo contra o Equador. O Gabriel Magalhães não está aqui, está machucado, o Militão não está aqui, está machucado. Acho que talvez esse seja o momento que a oportunidade esteja mais à disposição ali. Como você acredita que você pode ganhar essa vaga de titular para esse primeiro jogo? Eu acredito porque eu vou me dedicar para isso, né? Como me dediquei para chegar até aqui, tenho que mostrar nos treinamentos, tenho que convencer todo o staff, né? Da forma positiva, mostrando o meu trabalho, mostrando a pessoa que eu sou também, fora de campo. Eu acho que é basicamente isso, o trabalho, o mérito que vai me fazer ganhar o meu espaço. Últimas duas. Bom dia, Alexandro. Pedro do Vai Ter Copa. Parabéns pela sua primeira convocação. Você contou um pouco sobre a sua trajetória até aqui e ela foi construída inteira na Europa. Então a maior parte do torcedor brasileiro vai te conhecer agora. Queria que você falasse um pouco sobre o sentimento de atuar no seu país de origem e se você sente essa pressão de causar uma boa primeira impressão, não só na comissão técnica, mas também no torcedor brasileiro. Bom, como vocês sabem, meu percurso foi na Europa. Poucos momentos aqui no Brasil, mas acho que um momento no Brasil também, como eu falei, de dificuldade, foi o que mais me fez crescer. Mas na Europa também foi muito difícil porque eu estava sozinho, sem minha família. Cresci, aprendi, evoluí, como eu já disse. E hoje estar na seleção é um privilégio, porque são poucos que vêm aqui, que têm essa oportunidade. Eu estou tendo agora, quero agarrar, quero guardar essa oportunidade. Da mesma forma que eu guardei todas as oportunidades que eu tive na minha vida, e quando não tinha eu fiz acontecer, e vim aqui para isso, trabalhar, me dedicar, ganhar meu espaço, para dar continuidade dentro da seleção. Alexandro, bom dia. Isabela Janela do Lance. Você é um jogador jovem, vive o sonho de ter a primeira convocação. Eu queria que você falasse quem são suas referências dentro dessa seleção e como que foi seu primeiro contato com elas. Primeiro vem a velha guarda, né? Juan, Lucy, etc.
E a seguir vem esse cara que está aqui do lado aqui, que vai dar entrevista depois, Marquinhos. É um cara muito referência para mim, é um cara que, pô, dentro de campo é um líder, fora dele é um cara incrível também. Pude jogar contra ele muitas das vezes lá na França. Podemos trocar um pouco de conversa também, trocar de camisa. E pronto, é um cara muito simpático e sou muito fã dele. E sou grato por hoje estar aqui jogando ao lado dele. Obrigado, Alexandro. Obrigado, pessoal. E antes do Marquinhos, a gente vai fazer aqui um anúncio com o Rodrigo Caetano. Bom dia a todos, todas. Prazer rever, grande maioria aí que temos um bom convívio aí durante essa data FIFA. Bom, como é de costume da gente apresentar para vocês o nosso chefe da delegação nesses dois jogos, né, contra Equador e Paraguai, que muito nos honra, me honra e certamente o presidente Samir que fez esse convite. Bom, queria somente que o Pedrinho tivesse a oportunidade de dar umas palavras a vocês, ele que vai estar conosco, representando também, né, o Vasco da Gama aqui junto à Seleção Brasileira. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom dia, gente. Eu quero agradecer ao presidente Samir, ao Rodrigo Caetano, que é um grande amigo, todo o staff da CBF, pela oportunidade de chefiar a delegação nesses dois jogos. Um compromisso, uma responsabilidade muito grande. No que eu puder contribuir e colaborar, assim vai ser feito, com a experiência, obviamente, vivida dentro de campo e agora presidindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, muito grato à CBF por essa oportunidade. Espero que a gente tenha sucesso nos dois jogos. Tá bom? Obrigado. Agora é contigo. Chama a estrela da companhia aí, vai. Então, vamos lá, saímos de um novato para alguém que está na sua 127ª convocação pela Seleção Brasileira, ídolo do novato que estava aqui agora há pouco, e que acabou de levantar simplesmente a orelhuda, a taça da Champions. Marquinhos, seja bem-vindo. E vou começar fazendo uma pergunta aqui. Fala um pouquinho desse day after aí, voltando da conquista da Champions, como é que foi essa vinda para o Brasil e a celebração lá em Paris. Bom dia, gente. Bom dia a todos. A voz voltando agora um pouquinho, vocês veem que está diferente. Mas foi assim, foram dias, esses últimos dias, essas últimas noites foram de muita emoção. Eu acho que vale ressaltar, assim, foram 12 anos de Paris, acreditando em um projeto desde de lá de trás, onde parecia um projeto bem distante, e ter conseguido alcançar esse objetivo, não que isso fosse uma obsessão assim para o clube, mas era um objetivo, e ter alcançado esse objetivo da maneira que foi, então foi muito especial, e estar fazendo parte daquele momento ali foi realmente gratificante. Lembrando assim de todos os jogadores que passaram lá, tantos jogadores de nome, tantos jogadores que lutaram bastante, que choraram junto comigo naquela final que a gente perdeu, que passaram momentos difíceis também, não citando nomes aqui porque vou acabar esquecendo de alguém, mas muitos jogadores que mereciam também levantar aquele troféu e que assim de alguma maneira fazem parte também dessa história, dessa conquista, Então foi muito bom, foi muito feliz, foi um momento maravilhoso. Ser como brasileiro também, levantar aquela taça ali representou muito para mim, o segundo brasileiro atrás do Marcelo, o Marcelo foi o primeiro, então representou muito para mim. Vejo muitos brasileiros ali falando que ficaram muito orgulhosos me vendo levantar aquela taça, representando o nosso país,
né? E hoje estar aqui como campeão da Champions aqui na seleção é muito gratificante, né? E agora continuar o trabalho aqui. A nossa vida é essa, né? Muito rápido as coisas. Tive um diazinho para celebrar. Agora já recuperando a voz, recuperando o corpo, né, do jogo, e agora pronto para trabalhar em busca dos nossos objetivos aqui também. Bom dia, Marquinhos. Edgar Alencar aqui da Globo. Bom, o Fábio já te apresentou, né, com essa longevidade aqui na seleção. Quero perguntar para quem está nessa cadeira aí, com essa camisa, desde 2013, você viu ciclos técnicos, ideias, trabalhos, e agora a seleção vê pela primeira vez esse europeu, uma outra ideia, com a sua leitura também de jogo, de um capitão, campeão de Champions. O que esse técnico, o que essa ideia europeia pode trazer para esse momento da seleção brasileira, na sua visão, por favor? Olha, as expectativas, né, o desejo, né, e a ambição, acho que é das melhores possíveis. Né, o nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem. Né, então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar, né, nele. Em um ano para uma Copa do Mundo, eu no PSG já vi, né, que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em um momento muito rápido, né, de curto prazo de tempo, né, então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também. Né, ele já tive apenas um pouco de contato com ele aqui, de ontem à noite, hoje de manhã, já me passou uma imagem muito boa, foi muito claro nos planos de jogo que ele vai ter. Né, e a gente vai fazer o melhor, e ele, assim, com a experiência que ele tem, penso que vai ser muito rápido essa adaptação. Né, ele sabe muito bem entender o que ele tem na mão, os jogadores que ele tem. A gente já viu ele se adaptar e ser muito inteligente taticamente, em posicionamento, com jogadores, né, de todos os tipos e estilos que ele tinha de jogadores na mão. Né, então isso é muito importante também para um treinador de seleção, né, que tem pouco tempo para trabalhar, tem grandes jogadores na mão, e ter que linkar tudo isso dentro de um curto prazo de tempo. Então a gente tem um treinador muito apropriado para isso aí. A gente espera, e a ambição é das melhores possíveis para que a gente possa, né, reverter esse momento aí que a gente vive. Marquinhos, tudo bem? Aqui à tua direita. Bom dia, Júlio Gomes, o All Band Sports, parabéns pelo título. O PSG, ele consegue finalmente ser campeão da Europa depois que ele faz uma mudança de conceito no projeto, né? Vai das superestrelas para os jogadores mais jovens, para outro tipo de aposta, para um técnico que tem o vestiário na mão. É um exemplo para a seleção brasileira? Talvez apostar mais no coletivo, esquecer um pouco a busca por salvadores da pátria? Eu acho que essa pergunta é relevante, né? Assim, nesse momento é importante a gente, né? Acho que quando se ganha um título, acaba vindo essas reflexões. Né, mas eu acho que todos aqui, assim, conhecendo os jogadores que tinham no PSG antes, né, e conhecendo os jogadores que tem aqui na seleção brasileira também, são jogadores extremamente que são abertos extremamente ao coletivo e ao time. Né, não simplesmente porque tem nome, porque tem a estrela, porque são grandes jogadores, eles não fazem as coisas para um time. Né, claro que, assim, tem treinadores que têm preferências de estilo e de jogo e uma filosofia talvez diferente, que um jogador acaba encaixando mais, né, um outro jogador acaba encaixando da melhor forma. A gente vê até o Luiz Henrique falando, né, pós título da Champions, com certeza ele gostaria muito de ter jogadores como o Mbappé, que saiu, né, e que seria muito bom para ele ter um jogador como o Mbappé na mão, e são escolhas dos jogadores. Né, ele acabou saindo do Paris Saint-Germain e ele teve que trabalhar com aquilo, dos jogadores que ele tinha, e fazer um time com aquela qualidade que ele tinha. Então a gente volta naquela pergunta, e o treinador que a gente tem aqui hoje na seleção, o Carlos, ele terá que fazer realmente o mesmo, né? Assim, saber os jogadores que você tem na mão, entender a qualidade de cada um, né? E colocar toda a qualidade, todo o valor, tudo aquilo que o jogador pode trazer em prol do time primeiramente. Né? Porque hoje o futebol, ele é simplesmente, ele é tão competitivo, ele é tão de alto nível, tão dinâmico nos mínimos detalhes, para você ser campeão de uma Copa do Mundo, você ser campeão de uma Champions.
né? E eu acho que o meu time lá no Paris Saint-Germain foi com certeza uma demonstração disso, né? A gente vê todos os jogadores assim se doando ao máximo dentro de um campo para você ser campeão. Eu acho que e aqui não é diferente, apesar dos resultados assim. Os jogadores se doam, cara. Os jogadores se entregam ao máximo. Eu conheço muito bem aqueles jogadores que estão aqui, aqueles que já passaram aqui também, né? Às vezes o resultado não acaba mostrando, né? Não é nítido isso, mas todo mundo que está aqui se doa o máximo para a seleção brasileira dentro de campo, né? Então basta tudo isso ornar, né, dentro de uma tática, dentro de uma ideia, dentro de uma filosofia, né, o treinador ser muito claro com aquilo que ele quer, de pressão, de não pressionar, de esperar num bloco mais médio, e tendo essas coisas tudo muito claro assim, e todos os jogadores tendo esse objetivo em pró do coletivo primeiro, que com o coletivo fluindo, com certeza as individualidades assim se saem muito fácil. Então acho que é buscar isso daí, esse coletivo, e depois as individualidades com certeza vão se sair muito bem. Marquinhos, aqui à sua esquerda, Thiago Rabelo, Jornal Guardian. Primeiro, parabéns pelo título de sábado. Sábado você fala para a TNT sobre reconstrução. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa reconstrução. Ela é tática, ela é mental, ela é psicológica, ela é de comportamento. Como que essa reestruturação, essa reconstrução pode ser feita? Acho que são todos os aspectos, né? Quando a gente se fala de um time forte, de um time apto a ir buscar grandes coisas, né, esse time, esse grupo, né, ele tem que estar forte e preparado para tudo aquilo que se pode acontecer dentro de uma competição e dentro de um jogo. Foi assim que a gente se preparou para essa Champions League. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, né, aqui na seleção também, né, nós jogadores, o treinador, né, junto, trabalhando sempre em prol da seleção brasileira. Acho que essa reconstrução tem que ser assim, sempre buscando não uma reconstrução, mas uma evolução, né, procurando melhorar sempre, principalmente quando a gente vive em um momento de resultados um pouco abaixo daquilo que se espera. A gente tem que evoluir, tem que buscar essa evolução, e essa evolução é constante, assim, mental, tá pronto para toda a circunstância dentro de um jogo, né? A gente vê que o time que começa perdendo, talvez algumas coisas que possam acontecer, dificuldades dentro de um jogo, você tem que estar bem mentalmente também, tem que estar muito clara a sua ideia tática, a sua ideia de filosofia, né, para que você possa estar tranquilo, né, e equilibrado para conseguir buscar uma vitória dentro de um jogo que você começa perdendo, né? Então acho que essa evolução, né, a gente tem que buscar, com certeza, num plano tático, num plano de resultados também, porque é importante aqui na seleção brasileira, né, e essa parte também de mental, essa parte extra simplesmente bola, simplesmente campo, também é importante, muito importante para ir em busca desse grande resultado que a gente quer. Marquinhos, bom dia. Aqui, Thiago Braga do Lance. Eu queria saber onde você acredita que o Ancelotti pode ajudar mais a seleção agora nesse primeiro momento, se é com ajustes táticos ou dando tranquilidade para o ambiente para que vocês possam ter um desempenho melhor. E você falou sobre o papo que você teve com ele de esquemas e tal. Eu queria que você detalhasse um pouco sobre isso, como foi o modelo de jogo. Obrigado. Ainda não tive papo particular assim com ele, né? Foi mais o papo em grupo. Mas assim, eu acho que primeiramente é muito importante aqui na seleção brasileira, né, a gente ter esse ambiente, né, confortável, né, os jogadores tranquilos assim para conseguir chegar, jogadores novos, né, para a gente conseguir fazer um excelente trabalho. Mas também é de tamanha importância, né, a gente ter essa ideia clara do que ele vai querer para a gente, né, da filosofia que ele vai querer colocar em jogo, né, aquilo que ele vai pedir aos jogadores, né, e é isso que ele vem fazendo. Eu tive apenas uma reunião com ele, já deu para ver bem assim o que a gente vai fazer, e com certeza com o passar dos treinos, com o passar dos dias, a gente vai conversando, a gente vai vendo mais. Com o passar dos jogos também, com certeza ele vai corrigindo muitas coisas que ele vai querer, né? Então, primeiro assim, ele conhecer os jogadores, né, saber aquilo que ele tem, que ele tem na mão assim de qualidade,
né, e o que ele pode usufruir dos jogadores. Ele já conhece muitos jogadores que estão aqui, com certeza, né, mas outros ele ainda não trabalhou junto. Né, e sabendo aquilo que ele tem na mão, conseguindo ter um ambiente bom assim, com certeza ele vai ter muita tranquilidade para colocar esse trabalho tático, né, dele em prática, e com o passar do tempo a gente vai sempre, com a experiência dele, a gente vai ir melhorando a cada dia, melhorando a cada treino, a cada jogo, né, até chegar ao patamar que a gente realmente quer, para estar pronto para uma competição como uma eliminatórias, uma Copa do Mundo, né, e Copa América depois que vem, né. Então acho que esse será o objetivo, né, manter um grupo bem, entender o grupo que ele tem, né, e depois taticamente evoluindo com os treinos, com os jogos. Aqui, Marquinhos, Tomer Savoia, placar e capitão da torcida do Brasil. Primeiro, parabéns aí pelo título. O Ancelotti, na convocação dele, falou que, independente de idade, ele ia convocar atletas que estivessem bem. A sua presença aqui é indiscutível pela temporada perfeita do Paris Saint-Germain. E, além de você, tem vários outros jogadores experientes. Queria saber qual que é a importância desses líderes nesse processo de renovação, nesse novo ciclo, e se já existiu algum papo sobre capitão, até porque a briga é boa, né? Tem Alisson, tem Danilo, você, Casemiro. Se é alguma coisa que você gostaria, obrigado e boa sorte, cara. Valeu, irmão. Acho que seleção é isso, né? Seleção é... Quem tá bem tem que vir, né? Quem tá bem, quem tem personalidade, quem tem essa experiência realmente, né? E esse é o papel do nosso treinador da seleção, né? Pegar todos esses jogadores que estão bem, que estão vivendo um bom momento, e conseguir formar um grande time, um grande elenco com isso, para ir em briga de grandes coisas, né? E a seleção brasileira, ela está muito bem amparada quanto a isso, né? Tem jogadores que estão em grandes ligas, né? Jogadores no Brasil também que estão voando, estão deitando e merecem chance, né? Então, aonde ele quiser, o que ele quiser, o estilo que ele quiser, ele vai ter na mão, né? E vai poder saber usar muito bem isso, né? Então, independente de idade, né? Eu acho que talvez o futebol, a modernidade, o Brasil, as coisas começam muito mais cedo que antigamente. A gente vê jogadores de 17, 18, 19 anos. No meu clube também é assim, tem jogadores muito jovens. Foi fomentado também essa coisa de renovação e tudo. E às vezes a gente acaba queimando algumas etapas, talvez numa transição que poderia ser muito mais tranquila. Então, ter sabedoria assim nesses momentos, nessas escolhas. Se o jogador está bem, se o jogador merece a vaga dele aqui, por que não? Então, basta saber conciliar tudo isso, né? Porque também o futebol ele não tem uma regra, uma fórmula secreta que você vai dizer convoque jogadores mais velhos que vai ser campeão, convoque jogadores mais novos que vai ser campeão. Não existe também, né? A gente na Champions a gente foi campeão sendo um dos times mais novos da competição. Então, acho que assim, e a gente viu também outros times sendo campeão da Champions com jogadores com 38, 40 anos, 39. Não existe uma fórmula secreta que você vai seguir e você vai saber que você vai ser campeão. Essa é a mágica do futebol, essa é a mágica do nosso esporte. Basta você ter a sabedoria, e jogadores, se eles estão bem com 40, com 38... com certeza eles merecem chance na seleção. Se estão bem com 17, 18, tem a personalidade para colocar essa camisa no peito e fazer o melhor ali dentro de campo, vão merecer também estar aqui. Vamos lá, últimas duas, por favor. Só quanto à abraçadeira, isso é uma coisa que a gente não falou ainda, com certeza todos ali que estão aptos querem ser capitão da seleção, e a seleção vai estar muito bem servida. A gente... Aqui o grupo é muito bom, muito parceiro, independente de quem está vestindo a abraçadeira, a gente se ajuda muito, a gente conversa muito com relação também a essas coisas de extracampo, de motivar a galera, de conversar, de resolver coisas também que não só de futebol, mas coisas de papel, de reunião, de conversar também algumas coisas que tem que ser conversado extracampo. Então, independente de quem for o capitão, a seleção brasileira está muito bem servida ali quanto a líderes. Vamos lá. Marquinhos, bom dia. Caio Mota, GE. Você já teve que responder muitas e muitas vezes sobre um suposto distanciamento de torcida e seleção. E a chegada do Ancelotti, por si só, mobiliza muita coisa e tem mobilizado uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande, uma esperança muito grande por esse último ano pré-Copa. O quanto que vocês já conseguem sentir isso e o quanto que isso é um passo inicial muito importante nesse processo, já que é um aninho só, e essa aproximação é muito importante. Acho que é muito importante, né? Dá para ver aqui já
né, que com a chegada do nosso treinador, né, do Carlos, acho que acaba trazendo essa energia, né, de princípio, assim, né, de alguma coisa nova que está chegando, né, e esse curto prazo até uma Copa do Mundo, acho que essa energia, isso tudo que ele pode estar trazendo para a seleção brasileira é muito importante e vai ser muito bom. Né, e tendo isso muito claro, que é apenas um start, né, tudo isso vai depender muito do nosso desempenho dentro de campo, né, tenho experiência assim um pouquinho no futebol já para saber que tudo aquilo que a gente vai demonstrar dentro de campo, toda aquela ideia, a filosofia que a gente vai ter, a nossa vontade dentro de campo, os resultados também, né, tudo isso, quando a gente vem ganhando, vem desempenhando um bom papel dentro de campo, tudo isso vem muito mais fácil também. Né, a torcida vem junto, a imprensa vem junto, depois tudo acaba fluindo de uma maneira melhor. Mas esse start que ele trouxe, assim, chegando na seleção, né, essa energia que está trazendo assim uma esperança de volta num momento difícil que a gente vivia, né, com certeza essa energia é muito boa, basta a gente agora fazer um bom trabalho dentro de campo. Última pergunta. Marquinhos, tudo bem aqui no fundo? Giovanni Chacon, Jovem Pan. Claro que quando você fala de uma chegada do Ancelotti, um técnico extremamente vitorioso, na seleção mais vitoriosa, se gera também muita expectativa. E ele vai ter pouquíssimo tempo para treinar com vocês para esses primeiros resultados. Quanto é importante também uma lucidez por parte do torcedor e também da imprensa, nesse primeiro momento, se não for essa expectativa a primeiro momento já captada, se demorar um pouquinho mais, quanto é importante o torcedor e a imprensa terem a lucidez de que isso é um processo que ao longo do tempo vai se acertando. Com certeza, a gente quer, né, nós aqui na seleção também, a gente quer esse resultado assim imediato. Né, a gente espera que seja desse jeito, né, mas a gente não tem o controle de algumas coisas que possam vir a acontecer. Né, então, o nosso primeiro objetivo, com certeza, é a classificação para essa Copa do Mundo. Né, e esse é o objetivo que a gente está em busca neste momento. Né, e com isso a gente vai, né, tentando, já desse primeiro jogo, fazer um grande jogo, já mostrar um pouco dessa nova filosofia desse treinador, né, o que ele quer colocar em prática, a gente também entender um pouco tudo aquilo que ele quer. Né, então a gente pede com certeza, né, para que todos tenham assim, tranquilidade, paciência, né, que confiam muito assim, na experiência e no que é o nosso treinador. Né, que com certeza ele vai conseguir trazer bons resultados aí. A gente espera que o mais imediato que seja, né, que já seja nesse próximo jogo, mas que se não for também a gente pede a paciência que as coisas vão com certeza dar certo. Né, e o nosso real objetivo neste momento é a classificação para uma Copa do Mundo, né, e conseguir se encaixar aí o mais rápido possível, se entender o mais rápido possível, né, para que a gente possa estar crescendo, ganhando corpo para chegar depois de uma classificação, né, para chegar bem na Copa do Mundo, né, e lutar por títulos, porque aqui na seleção brasileira é isso, né, a gente está lutando sempre lá na ponta, né, independente do momento da seleção e de tudo, a gente vai estar sempre, né, com as maiores das ambições. Né, e ele chegando, trazendo tudo isso para a gente aí, a gente vai lutar o mais rápido possível para que a gente possa ter os resultados. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a todos. Um abraço a todos. E agora, por favor, vamos ordenadamente ali para o campo. Tá bom? Obrigado.